mostrar como que, enfim, cuidado com as introduções, né? Após selecionar os textos, então, agrupe os materiais de forma organizada, fazendo um esboço, o esqueleto do sermão. Nesse esboço, você deve expor os assuntos por tópicos para que fique mais fácil para você localizar em caso de algum embaraço repentino. Eu vou mostrar essa estrutura de tópicos já aqui na tela. Decore o esboço. Decore o esboço do sermão. Se você... desculpa, irmãos, eu só sei aqui. Se você me vir pregar um sermão aqui e o mesmo sermão em Denver, você vai dizer assim, caramba, como é que ele consegue? Ele decorou tudo. Como é que ele fala as mesmas coisas? Minha esposa disse, eu consigo repetir algum sermão seu de cor. Eu decoro. Eu decoro o principal. É claro que durante aquilo que eu estou falando, outras coisas vão fluindo. Mas o esboço está aqui. Você chegar aqui, pastor, aquele sermão que você pregou, prega aí de novo agora. Eu prego. Está aqui, ó. Tem sermões meus que eu não uso mais o papel, nada. Tem sermões meus que estão aqui na Bíblia. Essa Bíblia minha aqui, ela eu tenho desde 98. As páginas são bem amarelinhas, 1998. Mas eu sei cada texto dessa Bíblia aqui. Se você me perguntar o texto tal, eu digo, está na minha Bíblia do lado esquerdo, na parte de baixo. Minha memória é fotográfica. Eu não decoro assim, capítulo tal, versículo tal, mas eu sei porque eu grifei. Então, decore o esboço. Cada vez que o pregador deixa de olhar nos olhos dos ouvintes, muitos deles se desligam. Então, mantenha os ouvintes plugados. Você está olhando aqui. Tem gente que vai pregar e vai lendo. Papapá, 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 e aí agora acabou. Então, você tem que decorar pelo menos o esboço. Outro aspecto importante. Sem organização, seu sermão será desorganizado. Você pode não gostar da organização, mas ela é importante. E é o que dá sentido ao sermão. Pratique. Se você ainda não pregou, pratique. Vá lá no banheiro, entendeu? Na frente do espelho. Escude quantas vezes for necessário. Leia, pregue para você mesmo. Vá na frente do espelho. Faça o sermão para você. E não tenha vergonha, não. Vá lá, é assim mesmo. Tem que praticar. Olá, irmãos, lá na frente do espelho, boa noite, ou feliz sábado. E tem gente que fica nervoso, é normal. Mas você ficar nervoso, por exemplo, e ali você pratica, eu vou pregar no sábado à noite, ou no sábado de manhã, ou no domingo, às vezes à noite, ou na sexta-feira à noite, a pessoa vai pregar e chega lá, feliz sábado, irmãos, um bom dia, feliz sábado. Bom dia não, irmão, você está na sexta-noite. Ou às vezes sábado de manhã, boa noite, irmãos, feliz sábado. Não é boa noite, quer dizer, é porque a pessoa está nervosa. Se tivesse ensaiado, às vezes não sairia esses furos. Não é? Então, pratique. Vá lá, fique na frente do espelho. Ruskin, ele dizia o seguinte, um sermão são 30 minutos capazes de ressuscitar mortos. Um sermão são 30 minutos capazes de ressuscitar mortos. Qual que é o objetivo de um sermão? Qual que é o objetivo de um sermão? Mover os ouvintes em direção a... Não é a você. Quando você termina o sermão e todo mundo fica elogiando você, aí eu pergunto, o sermão foi para engrandecimento seu ou foi para levar as pessoas a Cristo? Eita, que pastor! Que mensagem, pastor! Só chega, irmão, louvado seja Deus. Mas eu quero que você chegue perto de Jesus. Que não adianta nada, você faz uma boa mensagem e não efetua mudança nenhuma na vida da pessoa que está ouvindo. Não adiantou. Quais são as qualidades de um bom sermão? Primeiro, unidade de pensamento. Segundo, progressão de ideias. É aquilo que eu falei, o camarada não está atirando para todo lado. Terceiro, que seja lógico. Quarto, tenha um propósito. Qual o propósito? Ok, seja bíblico. Essas são as qualidades de um bom sermão. Mas... como é que eu posso apresentar o sermão? Quais são as maneiras de apresentar? Vamos lá. Você pode fazer um sermão lido. É chato pra caramba. Mas tem gente que prega só assim, lendo. Eu não gosto de pregar o sermão lendo. Eu tenho sempre o meu esboço aqui. Eu tenho sempre a minha ideia aqui. E eu leio tópicos, leio às vezes pensamentos, mas eu quero falar olhando para vocês. É por isso que, às vezes, quando eu recebo sermões que são de outras pessoas, sermões prontos, eu tenho uma certa dificuldade. Eu leio mais. Eu estou fazendo uma série que eu peguei lá no Brasil, uma série que foi preparada pela Divisão Sul-Americana sobre as doutrinas. São muitos textos. Eu leio os textos e eu vou explicando, mas você vai perceber que eu leio mais do que quando eu pego um texto meu, um sermão meu.
O sermão, as maneiras de apresentar, pode ser também esboçado, pode ser também decorado, ou você pode até apresentar duas desses, né? Esboçado e decorado. Você pode decorar, mas ler um pouco, enfim. Mas o ideal não é que você faça um sermão decorado no sentido de você está aqui no meio do sermão. Calma, irmãos. Assim, então, como eu estava falando, não é isso. Eu já vi pessoas que elas decoram realmente o texto, mas decorar no sentido de, não é decorar palavra por palavra. Quando eu falo, por exemplo, que eu tenho os meus esboços decorados, aqui é a sequência do meu sermão. Eu sei o que eu vou falar, mas não palavra por palavra, tá certo? Tempo ideal de um sermão. O tempo ideal, 30 a 40 minutos. Às vezes, existem temas que exigem um pouquinho mais de tempo. Mas se forem bem apresentados, a igreja permanece. Vamos lá, falando sobre o objetivo do sermão. Vamos lá? Todos os sermões têm como objetivo geral levar os ouvintes a uma ação. Estar perto de Jesus. Ou eu já falei do objetivo geral, né, que é, enfim, levar a pessoa para perto de Jesus. Mas quando eu faço, por exemplo, um sermão missionário, e aí eu apresento os estudos bíblicos e tal, o que eu estou querendo que a igreja faça? Saia daqui e vá praticar aquilo que foi pregado. Eu faço um sermão sobre culto familiar, culto doméstico, e aí eu enfatizo esse aspecto do culto doméstico, como é importante, etc. O que eu quero no final? Que a igreja se comprometa a fazer o quê? O culto doméstico. Então, o sermão ele tem o objetivo de levar os ouvintes a uma ação. Ao iniciar o preparo de um sermão, portanto, devemos estabelecer o objetivo. Para tanto, precisamos responder as seguintes perguntas. Então, isso aí você tem que anotar. Você vai fazer o sermão. Peguei, agora aqui a gente já saiu da teoria, a gente está indo para a prática. Como eu vou montar? Beleza, pastor, você explicou tudo isso aí, mas eu quero saber como é que monta o sermão. Eu vou explicar agora. Vamos lá. Você vai fazer algumas perguntas depois que você escolhe o tema. O que eu espero como resultado desse sermão? Outra pergunta. Que ação específica eu quero que os meus ouvintes efetuem? Essas perguntas vão nortear o meu sermão. Então vamos à estrutura de um sermão? Como que eu vou montar o meu sermão? Um sermão ele é estruturado da seguinte forma. Introdução, 20% do sermão. Isso aqui em média, ok? 20%. A argumentação, 70% do sermão. E por fim, a conclusão, em torno de 10% do sermão. Gente, se puder conseguir água para mim, filha, pega um copo, uns 2 copos bem caprichados para papai. Há pessoas que invertem essa ordem. O camarada, ele prega, ele faz uma introdução gigantesca, ou uma introdução inexistente, argumenta uns 30%, e aí, irmãos, eles gastam 50% na conclusão. E é horrível quando a pessoa faz isso. Quando diz bem assim, para concluir, aí você diz, quando a pessoa diz assim, para concluir, o que você pensa? Meu amigo, ele prega o dobro do que, ele fala o dobro do que ele já falou. Às vezes o mesmo tanto do que ele já falou. Aí depois ele faz, para concluir, de novo, aí você faz, não. E aí, tal. Sim, irmãos, agora para concluir de verdade. Você diz, você já está concluindo, tem uns 10 anos que você está concluindo. Conclusão é 10%. E eu vou explicar detalhadamente o que cada item desse é, tá bom? Um bom sermão, geralmente, ele tem 3 partes. Obrigado, filha. Não. Nada de casamento. Depois. Jesus te abençoe, minha filha, que ele volte logo e te encontre ainda aqui esperançosa de vê-lo com seu pai, sua mãe, para subir para o céu. Um bom sermão, ele é dividido em 3 partes. A introdução, em torno de quanto tempo? Aqui, ó, estou dizendo até o tempo que você vai gastar. A introdução, quanto tempo, mais ou menos? Mais que isso, já fica chato. Introdução, 5 minutinhos. Introduzir o sermão. Pastor, o senhor vai dizer o que é a introdução daqui a pouquinho. O corpo do sermão, quanto tempo? 20 minutos. É o desenvolvimento do sermão. E a conclusão, mais uns 5. Pronto.
Aí você tem uma estrutura entre 2 a 5 minutos, 2 a 5 minutos, 20 minutos, 25 minutos. Quais são os tipos de sermões? Eu perguntei a vocês disseram, a maioria sabia aí, uma boa parte sabia alguns tipos de sermões. Vamos lá. Vamos repetir aí. Temático. O que mais? Expositivo, textual ou homília. Eu vou explicar quais são, como funciona cada um. Você pode escolher o que mais lhe agrada. Eu vou fazer um sermão. Ah, pastor, eu gosto de pregar um sermão temático. Maravilha. Ah, pastor, eu gosto mais de um sermão expositivo. Ah, eu gosto mais de um sermão textual. Esse é o difícil. Esses são os cababão que pregam sermão textual. Eu gosto de todo tipo de sermão. Sendo bem preparado, irmãos, dá gosto você ouvir. E você não precisa ser um teólogo para fazer um bom sermão. Eu assisti, eu estava com a minha filha, testou Covid, e eu fiquei em casa, não pude ir para a igreja, não testei positivo, mas eu assisti o sermão do Fernando. Gostei. Assisti o sermão do João da Mata. Quando o João da Mata estava encerrando, daqui estava do início do meio, assim, na parte introdutória ainda, que aqui o culto foi mais tarde. Então deu para pegar os dois sermões. Eu peguei um no celular e botei o outro na televisão. E aí, eu gostei de ouvir os sermões, bons sermões. Eu teve uma parte que eu ri muito, quando o Fernando ele disse assim, se fosse eu, ele estava falando de Pedro. E aí, foi algo que ele falou que eu achei muito assim, engraçado, mas que não deixa de... Eu acho que pode ter acontecido isso mesmo. Ele falou assim, Pedro desce lá da montanha, do Monte da Transfiguração, e ele dizendo, rapaz, fosse eu tinha expulsado esse demônio aí, viu? Eu acho que eu teria expulsado. Que eu não, se eles estivessem lá como a gente estava lá na glória de Jesus, se fosse eu, acho que eu tinha expulsado. Uma coisa interessante, mas eu vi, tinha introdução, tinha desenvolvimento, tinha conclusão. E quais são os tipos de sermões? Os sermões são esses aí, temático, expositivo, textual, homília. Agora, vamos lá. Como que é um sermão temático? Então, anota aí que você vai aprender para desenvolver aí, e você vai dizer qual que é melhor para você. O desafio, gente, é depois desse nosso encontro, você produzir um sermão. A ideia seria que você fizesse um de cada e ver qual que você tem mais facilidade e daí você fazer outros. Vamos lá. O sermão temático, você começa escolhendo o assunto. Por que o nome é temático? Porque você vai escolher o tema. Amor. Maravilha. Escolhi o tema. Amor. Texto que eu vou escolher. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Já tem o texto-chave. Qual é o tema? Amor. Qual que é o texto? João 3,16. Aí agora eu vou achar uma ilustração. Ah, aquela mulher que fez assim, assim, e pelo filho foi lá e deu a vida, tal. Amor de mãe. Beleza, tem uma história já para o final aqui. Uma outra ilustração mais cômica. Um indivíduo que foi se declarar para a menina e aconteceu assim e tal, deu errado, e aí o pessoal acha interessante. E aí você conta aquela introdução logo no começo, aquela história, a pessoa já gostou. Irmão, você quer ver um sermão que é legal quando já começa com ilustração? Olha, eu estava na cidade de Istambul. De repente apareceu uma mulher assim na minha frente. Ó, como todo mundo está olhando. Irmão, não aconteceu nada disso. Não teve mulher nenhuma. Mas eu fui realmente para Istambul. Mas você percebe como a ilustração funciona? Você estava até, de repente, opa, história. Então você escolhe o tema, uma história um pouco mais cômica, ou algo que vai prender a atenção, e aí você vai escolher o assunto, o texto. Deus amou muito de tal maneira. Agora vamos desenvolver este tema. O tema do amor. Existem várias formas de amor, e aí você vai desenvolver o tema. Vamos lá. Próximo aqui. Busca-se, então, os textos necessários que vão apoiar aquele tema. No sermão que é temático, você pode passear pela Bíblia. Mas você não vai passear pela Bíblia na história de Elias, da multiplicação dos pães e peixes, a ressurreição de Lázaro, nada disso. Você vai buscar os textos que vão favorecer o quê?
O tema, qual que é o tema? Amor, então. Quão grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Texto sobre amor. Nisso conhecemos que amamos a Deus, se guardamos os seus mandamentos. Estou indo já para outra vertente. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisto conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns para com os outros. E nesta manhã eu quero falar para vocês, meus queridos, sobre o amor ao próximo. Estou pegando textos que falem sobre o amor. Vocês estão me ouvindo já pensando que eu estou fazendo um sermão. Eu só estou citando textos. Você vai escolher, do sermão temático, você escolhe o tema. Fé. Fé. Chegando Jesus para Tomé, disse: Tomé, bem-aventurado aquele que não viu e creu. Toca nas minhas mãos. Porque sem fé é impossível. Ora, mas o que é a fé? Hebreus capítulo 11, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção dos fatos que não se veem. Porque, irmãos, pela fé, Abraão, vamos abrir a Bíblia. Gênesis, aí você vai. Fé. Fé. Escolhi o tema. Fé. Amor. Fala um outro tema aí. Perdão. Lá estava José, irmãos. Vamos abrir a Bíblia para estudar um pouco da história deste homem. Perdão. Quão difícil é perdoar. Ah, é difícil perdoar. Principalmente aquelas pessoas que estão mais próximas a nós. Aquelas que nos machucam. Sabe por quê? Porque aqueles que nos machucam são aqueles que estão mais perto de nós. Porque a gente espera do outro lá de fora. Mas aqueles que a gente mais ama, a gente não espera aquele ato traiçoeiro. E por isso nos machuca tanto. Foi o que aconteceu na vida de José. Abra sua Bíblia em Gênesis. Pronto, acabou. Você está falando do perdão. Esse tipo de sermão, ele é muito usado onde? Evangelismo. Quando você dá um estudo bíblico, é um mini sermão temático. Não é assim? Você faz perguntas e responde as perguntas. Não é assim o estudo bíblico? Sábado. Aí você pergunta, quando foi dado o sábado? Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 2, lá na criação do mundo, havendo Deus abençoado, tal e tal e tal. O sábado permanece até os dias de hoje, passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não vão passar. Será que o sábado... E aí o estudo bíblico não é assim, a gente não vai fazendo perguntas, mas as perguntas sobre um tema. É um sermão. O sermão temático ele é muito utilizado em evangelismo. Sono da alma. O que é a alma? Irmãos, nós somos alma ou nós temos a alma? Aí, abra a Bíblia em Gênesis 2, verso 8. Havendo Deus formado o homem do pó da terra, soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma. Então, nós não temos uma alma, nós somos uma alma. Diz a palavra do Senhor Ezequiel, todas as almas são minhas. A alma que pecar esta, morrerá. Então, a alma morre. Então, quem diz que a alma ela é imortal, não leu a palavra de Deus, porque Ezequiel fala que a alma que pecar, esta morrerá. Tanto a alma do Pai como a alma do Filho são minhas. O que é a morte para Jesus Cristo? João, capítulo 8, ali você está, capítulo 9, você está ali, a ressurreição de Lázaro. Disse Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Então, quando Jesus vai falar sobre Lázaro, ele diz, Lázaro, nosso amigo, mas eu vou despertá-lo, porque para Jesus a morte é como um... Isso é um estudo bíblico, irmãos. O sermão temático, ele é um sermão evangelístico. Então você vai pegando os temas e vai achando os textos da Bíblia que vão responder. Então, esse sermão é aquele que você passeia pela Bíblia. A sua estrutura é semelhante à estrutura de um estudo bíblico. Sermão temático. Alguma dúvida até aqui? Vamos a um exemplo aqui? Claro, prático. Coloquei aqui, irmãos, ó. Vamos lá. Jovens, olha aí. Tema, qual que é o tema? Ops, não está na tela, não. Tema, qual que é o tema? O sábado. Aí você vai dividir em 3 tópicos principais. 1, 2 e 3. Aqui, ó. Acompanha comigo aqui, ó. 1, 2 e 3. Pastor, mas eu poderia fazer outros. Meu irmão, você vai falar sobre o sábado, você pode ter 300 coisas diferentes para falar. Eu escolhi esses 3 aqui, olha. A instituição do sábado. Quando é que ele foi instituído? Ou seja, origem. Segundo tópico, a santidade do sábado. Terceiro tópico,
Qual que é o propósito do sábado? Você poderia fazer outras estruturas. Sábado foi para os judeus, sábado na eternidade, enfim. E aí vamos lá. Dentro do tópico 1, a instituição, isso aqui chama-se esboço. Você não pode fazer um sermão se você não fizer isso aqui. Isso é fazer um sermão. Às vezes, pastor, é fácil. É. Você começa a perguntar. Isso aqui é um sermão o quê, irmãos? Temático, tá? A gente ainda não foi para o outro. Estou trazendo, eu estou mastigando aqui, na prática. Como é, pastor, muita teoria, mas e na prática? Aqui a prática, aqui. Vamos lá. Você escolheu o tema, sábado. Aí você quer responder 3 perguntas. Você vai desenvolver 3 tópicos. Quais são os 3 tópicos? Pastor, pode ter 4? Pode, mas já vai ficar extenso. É bom ter 3, porque eles vão se subdividir. 3 tópicos. A instituição do sábado, a origem do sábado, não é assim? Então vamos lá. Quando foi instituído o sábado na criação? Foi instituído por quem? Por Deus. E foi instituído por quê? Por causa do homem. Respondeu a instituição do sábado. Sobre a santidade do sábado, quem foi que santificou o sábado? Deus. E Deus ordena que nós o quê? Santifiquemos. Pronto. 2. E qual é o propósito do sábado? Isaías 66, é para adorarmos a Deus. 2, para reunirmos em santa convocação. Estarmos na igreja, na comunhão dos irmãos. 3, para fazermos bem aos outros. Isso aqui não é um sermão. Como é o nome disso aqui? Esboço. Rascunho. Isso aqui é só o rascunho. É isso aqui que eu tenho na minha cabeça quando eu preparo o meu sermão. Então eu vou pregar, isso aqui está na minha cabeça. Essa estrutura. Aí aqui vem conclusão, introdução, ilustração. E o que é isso? Isso daqui, irmãos, são os ossos do sermão. Sem isso, não fica em pé o esqueleto. Não fica em pé o corpo. Isso aqui é o osso. Certo? Você tem o osso, tem toda a ossada. Agora a gente vai fazer o quê? Colocar os músculos, os tendões, revestir. E o que é os músculos, tendões, a carne, tudo preencher para ficar um ser humano, um corpo. A introdução, a conclusão, ilustração, tudo entra aí. Aí vai rechear. Então eu vou pregar este sermão. Irmãos, nós queremos falar nesta manhã de sábado um tema muito importante. Nós vamos falar sobre o sábado. Há muitas pessoas que dizem por aí que o sábado já passou. Olha, isso aqui que eu estou fazendo é o quê? Introdução. Há muitas pessoas que dizem por aí que o sábado já passou, que o sábado não é mais necessário. Há até alguns influencers por aí falando que o sábado já se perdeu. E que, por exemplo, quem observa o sábado nos dias atuais são judaizantes, quem sabe até seita, não é assim que somos chamados? Pois é, queridos, mas nessa manhã eu quero falar para vocês que o sábado é uma instituição divina. Sim, sabe por quê? Porque o sábado não foi instituído por ser humano algum. Tampouco foi dado por Moisés. Já ouviu alguma pessoa dizer assim, Gilson, o sábado foi dado para a lei de Moisés, é para os judeus. Eu quero dizer que quando o sábado foi instituído, Moisés nem sonhava em existir. Vamos abrir a Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 2. Já estou no tópico 1 ali. E aí você vai desenvolvendo o seu sermão. Conta-se a história de um jovem. Trabalhava em um posto de gasolina. Você já começou a contar a ilustração. Você já pode, inclusive, começar contando a ilustração. A ilustração que pode, por exemplo, terminar um sermão como esse do sábado. O rapaz trabalhava... Eu acho que eu já até contei essa história para vocês, num sermão de verdade. Mas o rapaz, ele estava trabalhando. Ele estava... Na verdade, esse rapaz estava desempregado, queria muito um emprego. Ele chega, então, para trabalhar como frentista de um posto. E ele chega para o patrão e diz, olha, eu preciso deste emprego. E o rapaz diz, olha, eu até gostaria de empregar, mas já está cheio. Ele diz, mas por favor, me dê uma chance, uma oportunidade. E o patrão olhou e disse, rapaz, esse menino parece ter futuro. Então tá bem, eu vou te contratar. A partir desta semana, espero você aqui todos os dias. E o rapaz olha e diz, eu só tenho um detalhe, moço. No sábado eu não trabalho. O dono do posto olha para ele e diz, amigo, você vai me desculpar, mas sábado é o dia de maior comércio, maior circulação de carros, aqui eu não posso me dar o luxo de ter um empregado que não venha no sábado. Mas, por favor, eu preciso dessa vaga. Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer um acordo. Você vem no sábado, eu vou fazer o teste com você durante um mês.
Você vem aos sábados, só esse mês. Se eu gostar do seu trabalho, eu te contrato. Se eu não gostar, eu não contrato você. Fechado? E o rapaz ficou assim, em dúvida, mas pensou assim, um mês só. Tá bom. E ele foi. Fez um trabalho espetacular. Todo mundo olhava para ele e dizia que ele ia além. Ele abastecia, já corria no outro, abastecia, limpava o para-brisa, colocava fluido no carro do indivíduo, fazia um trabalho, foi o melhor funcionário do mês. Ele já chegou certo e confiante. Vou ganhar o emprego e então estarei dispensado de trabalhar aos sábados. E quando ele foi chamado à sala do patrão, o patrão disse, você foi o melhor funcionário esse mês. Entretanto, eu não vou poder lhe contratar. Ele disse, mas como assim? Não foi o acordo que eu ficasse trabalhando? Alguma coisa não foi satisfatória? O patrão disse, não é que não foi satisfatório, o seu trabalho foi muito bom. Mas se você não consegue ser fiel a seu Deus, como você seria fiel a mim? Daí a importância de sermos fiéis. Irmãos, eu estou contando uma história, concluindo um sermão. É a história concluindo esse sermão aqui. Se você não consegue ser fiel a Deus, como você vai ser fiel ao patrão? E aí você faz o apelo, convidando as pessoas para serem fiéis a Deus. Até o tom mudou. Você já fica reflexivo. Esse é o sermão temático, tá bom? Vamos lá. Vamos avançar para o segundo sermão. Sermão agora o quê? Expositivo. Já tinha gente chorando aí, ó, dizendo eu aceito. Vamos lá, sermão agora expositivo. Como é um sermão expositivo, irmãos? É aquele baseado em um único texto bíblico, geralmente longo, 4 versos ou mais. Você vai expor. Esse é o tipo de sermão que eu mais prego. É o que eu mais gosto. Começa com o texto, então descobre-se o tema e se desenvolve o tema dentro daquele contexto ali. É melhor para fortalecer a fé dos crentes. Tá certo? Então, todas as ideias vêm daquele contexto. Então, eu pego para estudar, por exemplo, a história da mulher do fluxo de sangue que tocou em Jesus. Então, eu vou pegar todos os exemplos ali. Isso. Exatamente, dentro daquela história. 4 versos ou mais. Então, o toque de fé. Dentro do sermão eu posso falar do toque de fé. Eu posso falar da incredulidade dos que não... Né? Pedro e os demais chegam e dizem assim, Senhor, todo mundo está te empurrando, te tocando. Aqueles que não sabiam distinguir o toque de fé. Aí você, dentro de um texto ali, você vai extrair todas as lições. Esse, rarissimamente, você vai para outros versos. Você não vai para Gênesis, você não vai para Apocalipse, a não ser com uma aplicação específica, mas via de regra, você vai ficar preso àquele contexto ali. Geralmente são os sermões expositivos, são aqueles sermões, por exemplo, eu vou explicar uma parábola do filho pródigo, eu vou contar a parábola dos talentos, né? Vamos contar a história de Noé, extrair lições da vida de Noé, vamos contar a história de Abraão, a história, e aí eu fico naquela perícope ali, naquele contexto. Eu não vou passeando pela Bíblia. Esse é o sermão expositivo. Vamos ao exemplo prático do sermão expositivo? Querem ver? Vamos lá. Malaquias 3, versos 7 até 12. Vamos falar sobre a fidelidade, sobre dízimos e ofertas. E aí eu vou... Os 3 tópicos aparecem todos, irmãos. Primeiro tópico, Deus repreende a sua igreja. Segundo tópico, Deus apela à sua igreja. E o terceiro tópico, Deus faz promessas à sua igreja. Eu termino positivamente. Eu não termino com repreensão. Eu termino com as promessas. Então vamos olhar. Deus repreende a sua igreja. A igreja é acusada de desviar-se dos estatutos de Deus, no verso 7. E a igreja é acusada também de roubar a Deus. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e ainda dizeis, em quem te roubamos? Aí Deus faz um apelo à igreja. A igreja é convidada a voltar-se para Deus. Voltem-se para mim e eu me voltarei para vós.
A igreja também é convidada a ser fiel a Deus. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. Trazei. É um convite que Deus está fazendo a você. Primeiro Deus repreende, dizendo que você está roubando a Ele. Depois Ele faz um convite. Venha ser fiel. Traga os dízimos e as ofertas à minha casa. E aí Deus diz, fazei prova de mim. Agora vem as promessas de Deus. Deus promete tornar para aqueles que se arrependeram. Ele promete voltar-se para eles. Deus promete remover as dificuldades, abrindo as janelas do céu e derramando bênçãos sem medida, no verso 10. E Deus promete fazer os seus filhos felizes. Isso aqui eu escolhi um tema. Melhor, um contexto. Dentro do tema da fidelidade. E ali no sermão expositivo, nós expusemos a nossa ideia. Esses são os sermões mais comuns, são os sermões que eu mais gosto de fazer. O sermão mais difícil. Mas, via de regra, quando a pessoa faz um sermão desse, também são os sermões mais profundos. Eu tenho poucos sermões assim, mas são bons sermões. É o sermão textual. Por quê? O sermão textual é aquele que é baseado num texto curto, até 3 versos. Via de regra, 1 verso só. E quando o indivíduo pega um verso pequeno, aí é que a coisa... Pastor Bulhão é perito nisso daí. Ele pega um verso da Bíblia, aí você diz, o que ele vai falar desse verso? Quando ele termina o sermão, você fica assim, rapaz, tinha tudo isso nesse verso? É um sermão textual. Jesus chorou. Uau! Quanta coisa eu vou falar disso aqui. Você só não pode inventar. Tem gente que inventa. As lágrimas de Jesus. Ele chorou por você. Quando você estava nos seus momentos mais difíceis da vida, Jesus estava chorando por você. Mentira, rapaz. Jesus chorou por Lázaro. Fale a verdade. As pessoas, elas querem fazer sermões bonitos e às vezes fazem alegorias. Eu vou falar sobre isso daqui a pouco. Mas já adiantando, as pessoas fazem alegorias inexistentes no texto. Os cravos que pregaram Jesus na cruz. O que representam estes cravos? Aquelas mãos que salvavam, mãos que ajudavam, mãos que curavam, agora estavam impossibilitadas de oferecer ao necessitado, àquele que estava ali aflito, triste, desamparado. Aquelas mãos não podiam mais servir. O que representa aquele prego representa a indolência. É aquilo que impede você de ajudar o próximo. Mas não havia apenas pregos nas mãos, havia pregos nos pés. Aqueles pés que caminhavam para pregar o evangelho. Aqueles pés que andavam nas estradas empoeiradas, levando as boas novas da salvação àquele que necessita. O que representa os pregos que pregaram os pés de Jesus, representa a preguiça. A preguiça que não deixa você sair de sua casa para levar a mensagem de Cristo. E quantos estão pregados? Meu irmão, você está inventando história. E eu vou dizer um negócio para você. Deixa eu ser bem honesto com você. Eu não quero aqui ficar falando mal de religião, de denominação. Mas se eu falasse isso aqui numa igreja, tinha gente gritando glória a Deus. Falando em língua. Quantos vão permitir que os pregos impeçam você de ir a Jesus? Venha, levante de onde você está. Não deixe que este prego permita você ficar na cruz. Saia daí, tire este prego da indolência, o prego da preguiça, o prego do egoísmo, da falta de amor ao próximo, o prego que não deixa você servir as pessoas. Rapaz, o cara se empolga, fala, grita, e as pessoas ficam assim, uau! O que representa os pregos que pregaram Jesus não representa nada. O prego era o prego. E acabou. Dá para eu fazer o quê? Tem gente que depois de uma mensagem dessa, traz uns preguinhos que ele já mandou. O prego ungido. Aí vem. R$100, $100 pelo prego ungido. Palhaçada. Pois é.
A árvore que Zaqueu subiu para ver Jesus, que representa aquela árvore. O indivíduo que Bartimeu lançou fora de si a sua capa. Sabe o que representa esta capa, irmãos? É aquilo que te impede de ir a Jesus. Olha que bonito. Impede você de... Aquela capa lembrava que Bartimeu era um homem cego à beira do caminho. E aquela capa representa tudo aquilo que impede você de ir a Jesus Cristo. Mas Bartimeu pegou a capa e, lançando de si a capa, foi ter um encontro com Jesus. Qual é a capa que impede você hoje de ir a Jesus? Irmãos, é bonito. Eu já fiz uma aplicação semelhante a esta, mas sabe o que eu fiz? Eu disse assim, irmãos, eu quero fazer uma aplicação homilética. O que é aplicação homilética? É quando eu vou usar algo que eu sei que não é, mas eu quero trazer uma ilustração em cima daquilo. Irmãos, Bartimeu tinha uma capa. E ele lançou de si aquela capa para ir ter um encontro com Jesus. Era só uma capa. Mas isso me faz refletir. Assim como Bartimeu lançou de si a sua capa para ter um encontro com Jesus, e aquela capa era o que protegia Bartimeu do sol, do frio, e lembrava ele a condição de cego e mendigo em que ele estava, assim também, como um comparativo, em nossa vida existem coisas que nos impedem de ir a Jesus. O que tem impedido você de ir a Jesus? Pastor, mudou? Mudou, sabe por quê? Porque aquela capa, não estou mais dizendo que ela representa aquilo. Assim como aquela capa foi assim, assim também na nossa vida. E eu estou fazendo uma aplicação homilética, ou seja, eu não estou dizendo que esta capa representa isso, a capa não representa nada. A capa era a capa. Mas eu posso fazer uma aplicação homilética. Entenderam? Os cravos que pregaram Jesus. Voltar para os pregos. Os pregos são pregos, irmãos. Não representam nada. Mas você pode fazer uma aplicação homilética, assim como Jesus, que durante 3 anos e meio usou aquelas mãos preciosas para salvar, curar, ajudar pessoas, e agora estava impossibilitado de pregar e de ajudar pessoas, sabe por quê? Porque haviam pregos segurando as suas mãos. Existem coisas hoje que também nos seguram. Assim como aqueles pregos fizeram isso, existem coisas que também eu estou fazendo o quê? Aplicação homilética. Percebeu a diferença? O prego não representa nada, mas aqueles pregos representam o egoísmo, representa nada. Para de inventar história. O sermão textual, então, voltando aqui, ele é um sermão baseado em apenas um verso, ou no máximo até 3. Ele começa com o texto, e aí então você descobre tema dentro daquele... Acabou aqui, ó. Cadê Haná? Haná. Começa com o texto, então você descobre o tema. Tanto a ideia central como as divisões principais devem brotar desse texto. Tudo que você vai falar vai ser desenvolvido a partir desse texto. As ideias secundárias, subdivisões, elas podem até vir de outros textos. Mas a ideia principal vai vir daquele texto ali. Querem ver um exemplo claro de um sermão textual? Ô, meu jovem, você... Já está abençoado, irmã? Obrigado, excelência. Que Deus abençoe ao lado daquela jovem ali, viu? Abençoada descendência. Vamos lá. Vamos para o exemplo prático de um sermão textual. Mateus 7, verso 13 e 14. Aqui um sermão. São 2 versos. Verso 13 e 14 está dentro do sermão textual. E eu vou falar sobre a porta larga e a porta... Então, quantos tópicos? 2. Se você quiser, você pode inserir algo que não está no texto, mas se você quiser incrementar o muro, né? Que o camarada aqui acha que não está em nenhum lado nem o outro. Mas já, quem está em cima do muro, aí você já conta a história do diabo lá em cima do muro, gritando pro rapaz lá, o anjo gritando, vem pro meu lado, e o Satanás calado. Lembra dessa história? Vocês lembram dessa história? O muro já é meu e tal. Então, o camarada já estava da porta do caminho largo. Então, vamos lá. A porta larga e a porta estreita, o caminho largo e o caminho estreito.
Então, a porta larga. Aí você vai destacar os aspectos. Quais são os aspectos que você extrai do texto? A porta larga, ela dá acesso a um caminho largo, espaçoso. Segunda coisa, conduz o quê? Não é o que está escrito no texto? Conduz à perdição. Diz o que mais? São muitos os que entram, devemos o quê? Desviar-nos dela. Isso aqui é o esboço. Aqui que você vai incrementar. Queridos, este caminho largo é atrativo? O caminho largo, a Bíblia diz, são muitos os que entram por este caminho, mas por quê? Porque ele chama atenção, ele é aprazível, ele é florido, mas ao final dele é morte. E aí a gente começa a trazer quais são as coisas que demonstram o caminho largo. Que coisas? Aí você pode falar da pornografia, você pode falar das séries, você pode falar das músicas. O que te faz entrar pelo caminho largo? Ó, você está enchendo. O dinheiro, o amor ao dinheiro. Agora a porta estreita. Dá acesso a um caminho apertado. Conduz aonde? São quantos que entram? E agora Jesus diz, procureis entrar. Então veja, se todas as ideias primárias e secundárias virem de um único texto, não pode ser considerado como expositivo. Ele também pode ser considerado expositivo, além de textual. Mas esse daqui é um sermão textual. Tá? O sermão textual, portanto, é esse tipo de sermão que você pega ali um texto e você vai desenvolver todas as ideias a partir daquele texto. Alguma dúvida até aqui? Mas aí tem o tal do sermão homília. Irmãos, esse aqui quase ninguém usa, mas tem que falar. Você saber o que é, tá bom? Assim, eu fiz um curso de oratória sacra, eu fiz um curso de pregação bíblica com o pastor Eleazar e ele explicou. O que é um sermão homília? É um sermão baseado em um texto bíblico, normalmente longo, que consiste em explicar de modo simples e popular lições da Bíblia. As explicações são acompanhadas de ilustrações e aplicações práticas, tá certo? E o seu uso começou nas sinagogas desde muito cedo e foi adotado pelas igrejas cristãs. Avançando aqui, observação. Nós devemos observar que não é um estudo profundo do texto e nem requer que se faça uma estrutura especial, tá? Vamos lá, apropriada. Nunca afirmar posição sobre um assunto polêmico. Nunca começar... deixa eu voltar aqui. Eu pensei que eu não separei um sermão prático, igual eu fiz com os outros, acerca do sermão homília. É porque ele é basicamente parecido com o sermão anterior, que é o sermão textual. Você escolhe um verso bíblico e você vai explicar de modo simples, sem se aprofundar, as lições. Esse sermão homília, deixa eu explicar, é justamente quando você diz assim, pastor, faz uma meditação ali de 15 minutinhos pra gente. Aí é quando eu pego um texto da Bíblia, fiz muito dele lá nos Desbravadores. Ali era uma homília. É quando você chega ali e pega ali o verso, as bem-aventuranças. Aí eu pego, irmãos, hoje, jovens, vamos estudar aqui a primeira, bem-aventurados humildes de espírito. Pobres, em algumas versões diz pobres de espírito. O que é pobre de espírito? Vamos lá, me ajudem aí. Aí você vai extrair algumas lições simples, rápidas, mas eu não vou me aprofundar. No grego, a palavra está assim, pererei, parará, e a pessoa já não é mais uma homília. Então aqui são lições simples e populares que você vai extrair daquele texto, tá bom? Vamos lá. Agora passando, enfim, para esta outra parte, já estamos do meio para o final. Eu disse do meio para o final. Nunca afirmar posição sobre um assunto, nunca afirmar uma posição sobre o assunto polêmico. Principalmente se a igreja adventista não tem um voto sobre aquilo ali, não seja você o portador da boa notícia. Tem gente que o pastor nunca afirmou um assunto, Ellen White nunca afirmou o assunto, a Bíblia nunca afirmou o assunto, mas o cara, ele é o cara. E ele chega na frente da igreja e diz, e é assim, irmãos. E é, irmão? É. Porque ele está dizendo que é. E é. E é porque é. Não é, não. Então, não firme uma posição em um assunto. Os 144 mil são literais. E são baianos. Amém? Ou um outro chega lá, os 144 mil são simbólicos. Irmãos, eu acredito que é simbólico. Pastor, o senhor tem base? Tenho. Aí quando a pessoa me pergunta, ou quando eu prego sobre o assunto, eu digo, a igreja adventista não fecha esta questão.
Mas o comentário bíblico adventista deixa claro que a maior parte dos teólogos adventistas seguem a vertente de que trata-se de um número simbólico. Mas eu acredito que é literal. Você não vai para o inferno por causa disso não, irmão. Fica tranquilo. Ninguém vai te disciplinar se você acreditar que é literal. Mas não vem aqui para frente. Não, é literal que eu estudei e por isso. Não, calma. Se a igreja não disse que é, por que tu está dizendo que é? Nunca comece pedindo desculpas. O indivíduo vem pregar. Irmão, vocês me desculpam aí porque eu estou meio gripado, minha voz está um pouco assim. Vocês me desculpam porque eu não preparei direito aqui o texto. Desculpa aí porque eu possa ser que eu fale alguma coisa que é errada. Rapaz, a pessoa já vai olhar e dizer assim, mas se ele vai falar um creme errado aí, eu já não quero ouvir. Nunca comece um sermão pedindo desculpas. Irmãos, é a primeira vez que eu estou vindo pregar. Vocês percebem que eu estou nervoso, né? Tá, a gente está percebendo que está nervoso. Então, vocês desculpam aí se eu falar alguma coisa que... Gente, você subiu aqui para falar, não é mais você falando. O Espírito Santo vai te usar. Com o teu nervosismo, com tudo que tiver de errado na tua vida... Não estou falando para você vir pregar com a vida errada, não. Mas eu digo, com tudo que você tem de errado, mesmo assim o Espírito Santo vai conseguir te usar. Você se preparou, fez o seu sermão temático, textual, expositivo, ou milha, enfim. Você fez o seu sermão, está preparado, leu, pregou para o espelho umas 10 vezes, decorou o seu esboço. Eu faço, às vezes, grifo as partes principais, para eu não me esquecer onde eu estou. Ali eu chego naquele texto, e aí você está nervoso, não chega. Me desculpa aí que é a primeira vez que eu estou pregando, e vai tremendo o microfone. Vocês desculpa aí se eu falar alguma coisa que não for do agrado, então vocês me... Como assim? Se é o Espírito Santo que está te usando, como é que vai falar alguma coisa que não é do agrado? Nunca comece um sermão pedindo desculpas. Evite o excesso de humor. Há pessoas que pregam, eu já vi uma pessoa que pregou, e um jovem chegou em casa, e alguém perguntou para ele, como foi o sermão? Rapaz, eu não lembro como foi o sermão, não. Mas aquele pastor é uma figura, cara. Ele é muito engraçado, eu ri demais naquele sermão. E ele pregou sobre o quê? Eu não lembro, não. Ele contou, você lembra daquela piada que ele falou? Aquela que do cara que caiu? Então, pois é, rapaz, pensa. Ele contou uma história, deixa eu te contar a história. Sim, mas ele pregou sobre o quê? Não lembro do texto da Bíblia que ele falou, não. Mas ele contou umas histórias engraçadas e você ri demais. Pensa num pastor que é engraçado. Peraí, você estava num circo ou na igreja? Você foi num show de stand-up ou foi da igreja? Você tem que dosar. Vai pregar, não tem problema você contar uma história engraçada. Mas você tem que dosar. Porque se o teu sermão é só historinha engraçada, para fazer todo mundo rir, você termina o sermão e você não trouxe uma mensagem espiritual. Você foi um palhaço. E o púlpito não é um circo para você fazer palhaçada. Então, quem vai pregar pode contar uma história ou outra que tem um tom cômico, mas tem que cuidar com o excesso. Evitar usar chavões ou frases muito batidas. Como dizia minha mãe, né? Como é aquele cavalo dado não se olha os dentes, né, irmão? Então você sabe, né? Por isso que eu vim com essa roupa aqui que eu ganhei. Tá... Queridos, evite usar chavões, frases batidas, principalmente com gírias. Ok? Não fazer perguntas ao auditório que requer uma resposta, a não ser que você queira ouvir a resposta. Acaba, faz a pergunta, alguém vai e fala o trem lá, ele não gosta, mas se você perguntou. Então não pergunte. Não pergunte. E aí a pessoa fica, não, irmãos, não. O irmãozinho começou um sermão lá na cidade de Queimadas, na Paraíba, e ele falava muito engraçado, mas era o irmão de Deus, o homem de Deus, simples, ele começou o sermão. Irmãos, bem-aventurados aí os mansos. Não, irmãos, os mansos não. Bem-aventurados
Aí a mulher, os pacificadores, não, irmãos, os pacificadores não, bem-aventurados olha, os que choram porque serão consolados. Não, irmão, também não, os bem-aventurados, os humildes, irmãos. Mas como é que você vai adivinhar? Então, cuidado. E também cuidado com o excesso de histórias engraçadas ou às vezes histórias não engraçadas. Eu estava com o Gisele. Não vou contar o nome da pessoa, claro. No início do seu sermão, você faz alguma coisa que seja, traz um pouco de alegria para o público, assim, né? Então, ele diz assim, isso cria uma endorfina, a pessoa produz uma endorfina, o auditório vai produzir isso. Ele falou assim, e isso vai fazer com que a pessoa assimile o restante. Foi o que eu falei, a história cômica no início, não sei o que você estava falando, e a história uma história mais solene no final, uma ilustração. Mas a ilustração mais cômica no início, ela ajuda a você atrair a atenção do público. Isso aí que você falou é importante, é isso mesmo. Logo no início você pode contar. Agora, a jovem ela foi cantar na igreja, é uma cantora famosa da nossa igreja, ela foi falar e tal, ela contando a história. Ela contando a história que ela, enfim, recebeu a visita de um rapaz, de um senhor, que a esposa dele tinha falecido, e que deixou umas roupas muito boas, roupas de marca e tal. E perguntou se ela não queria. Irmãos, no começo, né, a gente não tinha muita coisa. E eu fui lá, irmãos, peguei o guarda-roupa da viúva toda para mim. E eu usava, até hoje, essa roupa mesmo aqui foi da viúva. Ai, meu pai do céu. E se tem a pessoa lá, né? Ou algum parente, já pensou um parente da viúva lá, como ia ficar? Depois falando da mulher e ela falando em tom de chacota, o povo rindo. Se algum parente da pessoa que faleceu está lá, e ele diz assim, é assim que você fala da minha mãe? Que situação. Ok, avancemos. Captar a atenção e o interesse. Vamos lá. Você pode usar uma frase de efeito para começar. Você pode contar uma história interessante ou uma história um pouco mais engraçada para começar a sua mensagem. Você pode mencionar um fato recente que chamou a atenção das pessoas, algo que aconteceu. Agora, você deve evitar exaltação própria para não criar uma imagem de resistência, uma resistência à mensagem que você está pregando. Ou quando você começa se colocando como bom, o que faz, o que acontece, na minha vida é assim, pererê, pererê. Quando você vai falar, o povo já não quer mais ouvir, que é muita santidade para a igreja. Tá um cara muito santo ali na frente que eu já fico até com vergonha, acho que eu não consigo chegar nesse nível aí, não. Você pode ler o texto base do sermão, você pode, isso aqui na parte introdutória, tá? O que você pode fazer na parte introdutória? Contar uma história, mencionar um fato, pode já ler o texto. Irmãos, iniciando a nossa mensagem de hoje, já começa lendo o verso que você vai, mas lembre de não exceder de 10 ou 15% do tempo do sermão, isso que corresponde ali a 5 minutos. 10 a 15% do tempo, isso conta aí, em média, como nós já vimos, 5 minutos, a introdução. Então, você deve conter uma argumentação que sustente o tema apresentado, deve haver uma unidade, deve-se ter cuidado com o excesso de argumentos, às vezes quer argumentar demais e acaba sendo uma tese, não um sermão, e deve-se usar uma linguagem que seja simples. Tá? Passou a introdução, vem a apresentação e a transição. Tá? Essa transição entre a introdução e o corpo da mensagem, ela deve ser lógica, deve ser gradual e deve ser progressiva. Maneira de se fazer a transição, de maneira numérica. Então você lê o texto bíblico. Irmãos, nós vamos analisar alguns aspectos importantes nessa mensagem. Ponto 1, irmãos. Cristo nos ama. E por causa disso, aí você vai desenvolvendo. Número 2, aquilo que você numerou como os aspectos, você pode citar. Não é obrigado, mas essa é uma maneira de se fazer uma transição. Você pode fazer de forma retórica. Eu falei de forma numérica, pode ser de forma retórica. Que qualificação nós encontramos aqui? E aí você vai avançando. Você pode fazer de forma expositiva, ler a frase seguinte. Irmãos, avançando aqui no nosso conteúdo, na nossa mensagem,
O texto que nós lemos também afirma, você já explicou a primeira parte do verso. Você já falou que a porta larga, assim, 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 assim. Irmãos, agora avançando. Não é apenas a porta larga. O texto também fala de quê? De uma porta estreita. E essa porta estreita conduz ao quê? A um caminho estreito. Irmãos, vamos analisar a segunda parte do nosso... Quer dizer, você já leu a frase seguinte, sem falar do número. Ou simplesmente você pode já anunciar e seguir direto para a segunda parte, tá? Agora a conclusão. Como que deve ser? A conclusão ela é composta de 3 partes. Uma conclusão bem feita, ela vai ser um sumário daquilo que você pregou. Toma cuidado, porque tem gente que quer refazer o sermão. E reiniciar o sermão. Não dá certo. Quando você conclui, lembra que são de 3 a 5 minutos a conclusão. Então você tem um sumário. Irmãos, hoje nós estudamos aqui sobre a porta larga e a porta estreita. Nós vimos, irmãos, que a porta larga conduz à perdição, que são muitos que entram por elas. Estudamos no dia de hoje quais são os aspectos que nos levam para esta porta larga. Você não vai citar todos os aspectos. Nós vimos que a porta larga é isso, aquilo, outro. Aí a música, e a pornografia, e não sei o quê, não sei o quê. Você está fazendo sermão de novo. Você faz um resumo, um sumário. Então, irmãos, nós vimos também que existe uma porta estreita. Ah, queridos, não são muitos que entram por essa porta estreita. São poucos, diz a Bíblia. E como nós vimos no dia de hoje, como nós vimos na nossa mensagem, são poucos os que entram porque o caminho é árduo, porque o caminho tem dificuldades, porque muitas vezes exige abrir mão de muita coisa, irmãos. Mas eu quero fazer um apelo a você nesta manhã. Existem coisas que você precisa deixar e entrar neste caminho que é estreito. Não vai ser fácil, mas Jesus prometeu que valeria a pena. Você vai entrar por esse caminho estreito, vai passar por agruras, vai passar por dificuldades, mas no final você tem a coroa da vida eterna. E eu desejo, em nome de Jesus, que cada um de nós façamos a melhor escolha. Entrar pelo caminho estreito, entrar pela porta estreita, porque no final teremos a vida eterna. Quantos gostariam de entrar pelo caminho estreito? Bom, você já fez o apelo, fez as palavras finais, convida a igreja para orar. Então, o sumário, a conclusão, não pode passar disso. Se a pessoa faz uma conclusão com 10 minutos, 15 minutos, você está pregando de novo. E aí você fala, concluindo, irmãos. Daqui a pouco, depois de uns 10 minutos, concluindo. E daqui a pouco, para concluir, então, 10 minutos você está concluindo. Vamos lá. Você, quando vai fazer o sermão, então, antes da introdução, você escolhe o tema. E aqui eu estou destrinchando cada parte, tá, irmãos? Eu mostrei na prática e agora eu vou mostrar na prática cada parte do sermão. Primeira coisa que eu disse que nós tínhamos que escolher era o quê? O tema, que é a essência do sermão. O que é o tema? É a essência do sermão em uma sentença. Esse é o tema. Então você vai escolher o tema. O amor de Cristo me constrange. Esse é o tema. Me constrange a quê? Aí eu começo a fazer perguntas ao tema. O desenvolver do sermão são as perguntas que eu faço ao tema. Sabe aqueles 3 tópicos? Eu faço perguntas para o tema e eu tenho as respostas naqueles 3 tópicos. O amor de Deus na cruz do Calvário. Pronto. Aí eu vou fazer perguntas ao tema. Por que Deus nos amou? Como é que eu sei que Deus nos amou? Você vai fazer dando as respostas ali naqueles temas. No desenvolvimento. O título é o nome que você dá para o sermão. Você não precisa necessariamente mencionar isso. O título do nosso sermão de hoje é... Não precisa falar, mas você tem que ter um título. Geralmente a gente coloca o título, às vezes, quando a gente já escolheu o tema e já fez as perguntas, que já sabe onde quer chegar. Tá? 5 perguntas para definir um tema. Ponto de vista, não apenas um assunto. Que sejam perguntas simples, não complicadas. Declarativo e não interrogativo. Direto, não analogia. Positivo e não negativo. Então, 5 regras, na verdade, para definir um tema. O tema ele precisa ser um ponto de vista, não apenas um assunto. Eu não vou falar sobre o amor de Deus. O amor de Deus, sim, mas sim, é tanta coisa que você vai falar do amor de Deus. Mas o que você quer falar do amor de Deus? Não, eu quero falar do amor de Deus demonstrado na cruz. Não, eu quero falar do amor de uns para com os outros, que é o novo mandamento que Jesus diz. Novo mandamento vos dou. Então você já tem um texto. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Como eu posso amar o próximo? Aí eu vou contar a história
Quem é o meu próximo? O samaritano. É a pergunta que você está fazendo para o tema, não é? Aí você tem como que eu posso ser reconhecido como discípulo de Jesus? Se amar uns aos outros como eu vos amei, etc. Nisso conhecerão que sois meus discípulos. Então, o tema ele deve ser declarativo, ele deve ser direto, sem analogia, sem nada disso. E aí você tem a parte final. Vamos lá. Na parte final aqui do nosso encontro, a parte prática, vamos lá. As ferramentas do pregador. O que você vai usar para preparar o seu sermão? Primeira coisa, Bíblia. Não faz igual o rapazinho lá, não. Bíblia. Segundo, os livros da nossa profetisa. Os livros de Ellen White. Tem histórias fantásticas, irmãos. Textos que esclarecem coisas bonitas que você pode usar. Você pode usar também concordâncias bíblicas, dicionário bíblico. Pastor, não tenho. Rapaz, na internet está cheio disso aí. Existem bons comentários. Uma enciclopédia bíblica, tudo isso ajuda. E um comentário bíblico. Comentário bíblico é importantíssimo. Às vezes, então é isso que o texto quer dizer. Quantas vezes eu prego, irmãos, e uma pessoa chega para mim e diz assim, pastor, já vi esse texto tantas vezes e não sabia disso. Não fui eu que inventei. Estava lá. Como foi que eu descobri? Estudando. Aí você pega um comentário, pega o texto no original, faz uma análise. Você não precisa saber hebraico, mas no comentário bíblico já diz, a expressão hebraica é essa, a mesma utilizada em tal contexto. Por isso, a melhor interpretação para esse verso é assim, assim, assim. Você diz, rapaz, vou botar no meu sermão. Entendeu? O esboço, ele contém divisões. Deus repreende a sua igreja, foi aquilo que a gente apresentou, né? Deus repreende a sua igreja, Deus apela à sua igreja, Deus faz promessas à sua igreja. Esse foi um sermão que a gente utilizou aqui. Tá? As divisões, elas contêm subdivisões. Isso aqui eu já passei, então eu vou adiantar. Agora, nós temos aqui alguns exemplos de esboço. Você tem a introdução, isso aqui é um outro sermão, tá? E aí você vai fazer uma argumentação, que é a parte introdutória, e aí você vai falar da necessidade de amor, a identidade do amor. Isso aqui eu estou no 1 João capítulo 3, tá, irmãos? Eu não botei o texto aqui. 1 João 3. Existe a necessidade do amor. O amor é necessário para falar das grandes coisas de Deus. O amor é necessário para realizar grandes coisas para Deus. O amor é necessário para oferecer grandes coisas para Deus. Está aqui. Aí, a identidade do amor, sim, eu já entendi que o amor é necessário para eu fazer grandes coisas para Deus, eu já expliquei, contei uma história, tal e tal, mas o que é o amor? A identidade do amor, não é? O amor não possui defeitos. Irmãos, desculpe, eu falei que era 1 João capítulo 3, né? Não é João capítulo 3 não, é 1 Coríntios 13. O amor não possui defeitos, o amor possui muitas qualidades. E aí, até quando o amor vai durar? Aí aqui permanece a fé, a esperança, o amor. Porém, de todos, o que vai permanecer é o amor. E aí você tem a conclusão. Isso aqui é um esboço de um sermão. O esboço de um sermão ele deve ser completado, irmãos, com materiais de apoio, que é o revestido do esqueleto que eu falei no início. Então você vai ter citações, comentários, definições, ilustrações, estatísticas, tudo isso vai compor o seu sermão. Mas o que você tem que ter, toda pessoa que vai fazer um sermão tem que ter o quê? Aquele esboço ali preparado. Então, o esboço tem que estar pronto. As informações, elas devem seguir uma ordem progressiva. Primeiro, do conhecido para o desconhecido. Do simples para o complexo. Do menos importante para o mais importante. Da razão para o coração. Um sermão não pode ser só racional, mas ele também não pode ser só emotivo. Então, você vai sempre da parte mais simples até chegar no complexo. Tem gente, irmãos, que faz o inverso, fica um sermão pesado. Irmãos, esse texto aqui, ele pega um verso. E a besta que sobe de um tal. E o rei do norte, o rei do sul, assim, 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 lá do livro de Daniel, capítulo 11, o capítulo mais difícil da Bíblia. E o texto tal assim. Como compreender esse texto? Meu amigo, começou daí já. Aí, rapaz, a pessoa já se perdeu logo no início, para ele se achar de novo. Então você pega do simples até chegar lá na parte difícil. Então, é muito importante que você trabalhe dessa forma. Falando sobre as ilustrações. Qual a importância das ilustrações?
A vantagem das ilustrações, vamos lá. Lança luz sobre o assunto. Irmão, não conte uma história que não tem nada a ver com o tema, não. Tem gente que conta uma história, não, que o pastor falou que ilustração é importante, ele inventa uma história lá, conta uma história que não tem nada a ver, mas para o povo rir. Ajuda a aprender e conservar a atenção e o interesse dos ouvintes. Ajuda no convencimento da razão. Comove os sentimentos. Cooperam com a persuasão da vontade. Ajudam a memória a lembrar das lições e proporciona descansos mentais entre as partes argumentativas do sermão. Então, quando você conta um sermão e no meio do sermão você conta ali uma história, dá uma leveza. E a pessoa continua preso à atenção. Quando você começa a contar um sermão, você percebe que todo mundo está disperso. Conta uma história para você ver. Se na hora todo mundo não começa a prestar atenção outra vez. Não é? As características de uma boa ilustração, irmãos. Quais são as características de uma boa ilustração? Não precisa de explicação. Se você fez uma boa ilustração, você não precisa explicar. Ela é apropriada. Não é inapropriada. Ela também é interessante, ela chama a atenção. Ela apela à imaginação. Então é bom que você conte uma história que apele para a imaginação. Mas, pelo amor de Deus, não conte uma história sem fim, não. Eu tenho uma raiva de gente que vai pregar e conta uma história, tal. Vocês perceberam, irmãos, como foi terrível essa coisa que a pessoa fez? E a pessoa está lá sentada, sim, mas morreu ou não morreu? Como foi? Eles separaram ou não separaram? Ele foi viajou ou não viajou? O cachorro ficou bom ou não ficou? E aí? Ela saiu do hospital ou não saiu do hospital? Você já viu história que é assim? Termina a história, a pessoa tira a lição da história, mas não conta o final da história. Então não conta a história, que o povo é curioso. E fica lá, e aí? Morreu ou não morreu? Saiu ou não saiu do hospital? E aí, o cachorro foi ou não foi? Como é que é? Você fica ali, ó, matutando. E tem gente que chega na porta da saída da igreja e pergunta, irmão, e na história lá, aconteceu o quê? O cara ficou com a história na cabeça. Então, quer contar uma ilustração? Vá até o final. Que seja breve, que não desvie a atenção. A ilustração, irmãos, não pode ser metade do sermão. E tem que ser digna de crédito, sem exagero. Não vá mentir. Tem gente que conta umas histórias. E acontece da pessoa estar contando a história. E tá ali o irmão que estava comigo lá. O irmão faz... Não sei dessa parte, não. Me envolva nos seus casos, não. Não me envolva nas suas histórias, não. Tá ali o irmão que foi comigo, a pessoa olha pro lado. Foi mesmo? Rapaz, não foi de jeito aí, não. Mas né? Tá falando. E deve ter um sabor de novidade. Né? Às vezes a pessoa quer contar o que todo mundo já contou 10 vezes. Ou então tem gente que vai pregar toda mensagem, ele fala a mesma história. Todo mundo já conhece a história. O que não fazer? Vamos lá. Quando você estiver pregando, o que você não vai fazer? Não venha com o cabelo bagunçado para pregar. Melhor vir sem cabelo do que com o cabelo bagunçado. Nada pessoal, Jesus. Mas tem gente aí, João da Mata já fez assim. Não é, Cristiano? Mas não venha com o cabelo bagunçado, deslinhado, ou com cortes assim muito estrambólicos, que a pessoa... Que você não passa uma imagem de confiança. Esse aqui é um lugar sério. Exige seriedade de quem vem aqui. Tá? A camisa. Queridos, homens, vocês que vão pregar, consulte a senhora, a vossa esposa. Diga assim, meu amor, está combinando? Peça uma segunda opinião. Isso, a mãe. Pergunta. Não vem... Tem gente que parece tadinho. Você diz assim, uai, ninguém avisou ele que tá feio? Né? Alguém podia ter falado pro rapaz que o negócio não tá combinando, que tá ridículo. E algumas modas que não funcionam, sabe? Calça rasgada não combina. Presta atenção, jovem. Eu tô falando aqui, ó. Calça rasgada não combina com púlpito. Pra nada. Não é só para pregar, não. Para cantar, para qualquer coisa. Calça rasgada não é para você estar aqui na frente. Na verdade, você não deveria nem usar em canto nenhum. Já começa por aí.
Mas a pessoa quer usar no seu dia a dia. Beleza, não tenho nada contra a sua opção de roupa rasgada. Se não tinha inteira na loja, você só achou rasgada. Tô brincando. Mas tem gente que gosta, curte, beleza. Evite pelo menos na igreja. Aqui é um ambiente que não combina com calça rasgada, com camisa rasgada, com dizeres que não combinam com, sabe? E aí a pessoa vem com a roupa rasgada, vai lá para dirigir o serviço de cântico, para fazer alguma coisa. Não combina. Se liga na dica. Agora, eu já vi no Brasil, camarada que veio com a camisa, irmãos, que tinha escrito F do inglês. Lá. E o bem bonito assim na camisa. Ele vai para a igreja, ele tá lá na igreja. Ah, irmãos, eu não aguentei. Foi mesmo. Tava lá cumprimentando todo mundo. Quando ele veio de lá, eu e falei, né? Ele, pastor, o que é isso? Eu disse, não, eu tô lendo que tá na sua camisa. Ele, tá escrito isso? Eu fiz, tá. Você tá mandando todo mundo da igreja isso aí. O pastor não sabia não. Cuidado, irmão. Você tá comprando roupa em inglês, você não sabe nem inglês. Presta atenção. Então, cuidado, a camisa. Vai pregar? Põe uma gravata. Não é obrigatório, não. Mas é bom. Olha como fica mais estiloso, mais cara de sério. Com negócio. Né? Pode usar um prendedor? Pode usar um prendedor. Não é obrigatório. Sapato, que esteja limpinho. Dê uma agitada no sapato. Meias que combinem. Não tá aqui, não adianta. As calças, queridos jovens, existem calças que são de dupla sertaneja. Quando você vem pregar, você não vem para cantar música sertaneja, não. Então, aquelas calças coladas, arrochadas, que o cabo parece que está com a calça da Laica, não é para pregação. Evita essas calças arrochadinhas demais. Como dizia aquela pastora lá, que ela viu tudo lá nos infernos, ela mostrando as protuberâncias. Então, cuidado com essas calças que mostram as protuberâncias. Adornos, nós não usamos, né? E aí, se você tiver um terno, veja se não está combinando, vamos botar um trem descombinado. Sobre a postura aqui na frente, irmãos, eu estou falando de tudo, viu? Da estrutura do sermão, até como você vai ficar aqui na frente, ó. Apoiando-se no púlpito. Tem gente que prega assim, segurando o púlpito, parecendo que o púlpito vai cair. E ele fica aqui, segura. E aí ele vai pregando e vai segurando o púlpito, vai. Eu conheço a história de uma jovem, ela me contou, ela era esposa de um teologano, nós morávamos no IAN. E ela contou a história que ela foi pregar numa igreja grande, igreja central de Curitiba. E tinha um degrau, não sei se ainda é assim, se foi na época, enfim, mas tinha um degrau alto daqui para a parte da nave da igreja, que a igreja era assim meio descida assim, e aí tinha um púlpito cá em frente, ela estava contando, e o trem tinha rodinha, essa menina se apoia nesse púlpito e vai para cá e vai para lá, entendeu, né? Meu irmão, esse púlpito caiu, ela foi segurar o púlpito, foi ela junto, o púlpito caiu, ela caiu de cabeça para baixo, e ela disse, pastor, caí com as pernas abertas, foi uma cena feia. Acabou o sermão, ninguém mais prestou atenção, foi terrível. Então, cuidado. Mãos postas, apoiando-se no púlpito, mãos postas sobre a frente do corpo. Tem gente que fica, parece que está protegendo alguma coisa, não vai fugir dali, fica tranquilo. Ou então segurando a folha de papel, ou o braço estendido ao longo do corpo, ou gente que ficar ali colocando, deixa eu passar aqui para frente, evitar permanecer apoiado ali no púlpito ou colocando a mão no bolso. Tem gente que prega com a mão no bolso, e vira e mexe e está com a mão no bolso. É o que tem aqui dentro, meu filho? Está segurando dinheiro? Solta a mão, deixa a mão livre, né? Cruzar o braço, são coisas que você não faz, né? Tiques, algumas pessoas têm uns tiques lá na frente aí. Ele prega, ele fica fazendo algumas coisinhas, que é um trem esquisito. Então procura ter o que foi? O tique é involuntário, né? Tem outros que não, né? Ó, mas isso aqui é porque fica caindo. Quais são as funções do gesto? Até a forma de gesticular. Exprimir mais perfeitamente as ideias e sentimentos. Às vezes o cara está fazendo um gesto que não tem nada a ver com o que ele está falando, que ele está explicando uma coisa, mas o gesto dele não tem nada a ver com o que ele está dizendo. O que é isso aqui, irmão? Gesticulando outra. E você sabe que na nossa comunicação, os gestos, eles falam muitos. O gesto ele serve para enfatizar a informação que você está transmitindo e ajuda também na compreensão da mensagem. Então, faça os gestos ali dentro de um contexto, né?
Conselho para uma boa gesticulação. Quais são? Harmonizar o gesto com a palavra. O gesto deve acompanhar a palavra, ou ser feito um pouco antes de proferi-la. É horrível quando você vai pregar e a pessoa fica estático ali na frente. Ele não mexe a mão dele é parada aqui, ó. E ele vai pregando, irmãos, e ele está tão nervoso que ele não mexe direito. E ele, às vezes, está aqui, ele fica assim, ó. Ele vai pregando que ele está nervoso, todo mundo está vendo que ele está nervoso, mas ele está pregando, ele não mal olha para cá e ele vai falando, mas... O que está acontecendo, irmão? Está amarrado? Solta o trem aí. Então você faz gesticulando com as mãos, mas não precisa também ficar parecendo que está regendo a orquestra. Você vai gesticulando de acordo com o que você está falando. Os gestos, eles não devem ser muito miúdos, mas também não pode ser muito grande, né? A quantidade de gestos é proporcional ao número dos ouvintes, não é? Deixa eu ver o que eu teria mais para dizer. Quanto mais livres estiverem as mãos, melhor será a gesticulação. Quanto menos anotações o orador estiver usando, melhor também será a gesticulação. Tá? Os gestos, eles acompanham apenas algumas informações e os gestos, eles precisam ser aprendidos. Locomoção, aqui da frente, deve ser moderada. Ora para um lado, ora para o outro, um pouco para frente, um pouco para trás. O que você tem que evitar? Ficar parado como se fosse um poste na hora de pregar. Segundo, movimentar-se constantemente de um lado para o outro, como se fosse um animal enjaulado. Tem gente que ele não para. E ele vai pregando, e ele vai falando, e vem para cá, e vai para lá. E você vai, para aí, meu jovem, que eu não estou conseguindo câmera lá, fica, coitado, terrível. Puxa para cá, puxa para lá, e ele não para. Agora você também não tem que ficar parado, parecendo um postezinho. Evite, se você vai aqui à frente, tem gente que vem até aqui à frente. Não sei se vocês já notaram, mas eu estou falando aqui com vocês e na hora de voltar eu faço isso aqui, ó. Sempre. Você nunca faz isso aqui, ó. Então, irmãos, pois é. Então, como eu estava falando aqui para vocês, você está de costas por quê? E quando você vai ficar de costas para o público, peça licença. Irmãos, eu vou pedir licença aqui para vocês, para ficar de costas, porque tem um grupo aqui, os anciãos estão aqui, eu vim fazer a oração com eles. Eu peço licença. Mas você está aqui na frente, vai voltar, venha de ladinho, tá? Suba, nunca fique de costas para o público que você está pregando. O olhar, vamos lá? Vamos falar do olhar. Quanto mais o pregador olhar para os ouvintes, maior será o interesse que terão em suas palavras. Quanto mais o pregador está olhando para cá e ele está pregando, olhando aqui no papel, menos as pessoas vão olhar para ele, tá? O que não fazer na conclusão? Não diga que esqueceu uma informação. Se esqueceu, esqueça mesmo. Você chega na conclusão do sermão. Irmãos, e uma coisa que eu ia falar que eu me esqueci. Você já disse para concluir. Você já disse que ia concluir. A pessoa está esperando a conclusão e você faz. Sim, irmão, mas tem um detalhe que eu me esqueci aqui, que inclusive, naquela parte do verso que a gente leu aqui, que eu esqueci de falar para vocês, deixa eu falar. Não fala não, se tu esqueceu, deixa. Já passou, no outro sermão você prega. Não pare abruptamente. Tem gente que para, amém. Aí você, acabou? Terminou assim do nada? Não teve um apelo? Nada. Não é? E não se desculpe, nem no começo, nem no final. Tem gente que chega no final do sermão, pois é, irmãos, então que Deus abençoe. E sim, irmãos, e se eu falei alguma coisa que vocês não gostaram, vocês me desculpem aí, viu? Acabou, estragou o sermão todinho. Estava indo bem, aí estragou. E não estique, vai concluir, conclua. Então não diga que está concluindo. Para concluir, vai. Aí fala mais 10 minutos. Não diga que vai concluir, fica esticando o sermão, não. Tá bom? Queridos, chegamos ao final. Tá vendo? Nem disse para concluir. Chegamos ao final dessa nossa... eu dividi em duas partes e deu tempo a gente ir rapidamente. É que eu faço essa palestra em dois momentos. Eu faço em duas partes. Eu consegui fazer toda ela de uma vez. Vamos às dúvidas. O que vocês têm como dúvidas? O que vocês gostariam de saber? Pois não. Vou me sentar. Sim. Eu fiquei intrigada, mas ao mesmo tempo pode existir, né, outros tipos. Sim. Não existe só esses quatro, né? O tipo de pregação era que ele só falava os textos bíblicos. Ele passou 1 hora pregando e ele tinha decorado. Uhum. É uma pregação que você fica impressionado.
Uhum. da memória do rapaz. Mas aquele tipo, ali é um sermão que é o tipo expositivo. Ele escolhe o tema, porque o sermão dele tem linha. Eu assisti esse sermão dele, ele pregou lá em Denver também. Ele tem uma linha, ele não pega um tema aleatório. Ele cita vários textos, mas todos os textos têm que ver com o tema temático. Ele escolhe o tema e aí ele vai falar. Então, irmãos, o Espírito de Profecia diz isso, isso e isso, no texto tal, assim, assim, assim. Lá na Bíblia, no capítulo tal, verso tal, diz assim, assim, assim. E no verso tal, e aí ele vai citando os textos, mas tudo está concatenado. Não tem nada fora. Então, o sermão ele é temático. Ele escolhe o tema, ele está falando sobre o amor de Deus, ele está falando sobre... E aí ele vai pegando todos os textos que ele conhece sobre aquele tema e vai soltando. De memória. É uma memória de elefante. Eu não tenho, mas é muito bom. Eu achei que a conclusão dele é aquilo que você está esperando, que parece que já acabou. Você já entendeu tudo, mas aí parece que o sermão continua de novo. Eu achei na parte do sermão, da conclusão dele, bem difícil de achar o final. Então, você pelo menos aprende bem. Ok. Vamos, ok. Daniel. É bem interessante, mas precisa estar bem afiado e bem entrosado. Eu já fiz vários sermões com Gisele. Eu só preguei com outra pessoa que não foi Gisele e foi com Michelson. Nós pregamos juntos na igreja de Hortolândia, em São Paulo. E foi muito bom. Mas nós estudamos o sermão, dividimos o sermão, nós falamos sobre os alicerces, e aí ele ficou com uma parte, eu fiquei com outra parte, depois ele voltou, e a gente dividiu. Eu vou até aqui, vou falar sobre isso, isso, isso e isso. Então eu pego daqui, falo isso, 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 jogo para você de volta, fala isso, 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 e aí você manda para mim, e eu faço a conclusão, e a gente ora. Foi um sermão, eu só consegui fazer com uma outra pessoa, foi o Michelson, mas a gente pensa muito igual também. E fora isso, só com Gisele que eu prego junto, assim. Mas é legal, precisa, entretanto, ter muito entrosamento para um pregar e o outro despregar. Acontece. A pessoa ir pregar junto e acabar um falando uma coisa, não, mas não era isso. E falar exatamente o contrário do que o outro falou. E acontecer coisas chatas, né? Por dizer, não, ele particularmente tem essa opinião, particularmente eu discordo. Então, o que vocês estão pregando, velho? Vai, estuda primeiro, né? Tira a faro ímpar e decide aí o que vai ser. Não, tava falando dela não. Que é isso? Rapaz, vocês jogam no fogo cruzado e vou te falar. Ei, tem alguma dúvida sobre os temas? Muito bem, esse PowerPoint eu vou disponibilizar para vocês, certo? Eles que vieram aqui, vocês vão me dar oi. Eu gravei boa parte dele. Se você quiser disponibilizar a palestra junto. Opa, você gravou também. Aí o que eu ia pedir é só e-mail de todo mundo, passar o e-mail e eu mando para todo mundo. Pronto, ele junto com o PowerPoint também. Então, eu mando os dois. Eu mando o sermão. Ele disse que vai mandar os dois juntos. Então, quem veio aqui hoje, fornece para ele ali o seu nome. E-mail. É nome e e-mail, aliás. Pelo WhatsApp, tá? Não, tá gigante, porque quando grava aqui... Manda pro Cristiano por e-mail. Ou pelo WhatsApp, seu e-mail. É só o link? Não, não é só o link. Ele tá gravado local aqui. Eu não gravei na internet. Ah, entendi. Eu gravei aqui. É só mandar um e-mail, gente. É fácil. Manda um e-mail para ele que ele manda para você. Aí você pode pegar e ter esse material, tanto a gravação e o PowerPoint. Fala, Celso. Pastor, por exemplo, quando a pessoa tem muita dificuldade da oratória, ou a timidez, ou de repente a pessoa até fala bem. Porque, por exemplo, eu não me sinto tão confortável pregando. A gente canta, então é uma coisa que é mais natural para mim. Como que a gente tem alguma fórmula da gente melhorar essa questão? Porque dá um nervoso, pelo menos em mim. Me dá um nervoso. Olha, vou lhe dizer,
quando eu preguei a primeira vez, eu preparei um sermão de 40 minutos. Eu tinha 8 anos, na cidade de Uberlândia, nas Minas Gerais. E eu, então, preparei um sermão. Eu tenho, irmãos, minha mãe guardou esse sermão. E ela plastificou esse. Eu tenho esse sermão aqui em casa, até hoje. Meu primeiro sermão. Só que, assim, uma parte perdeu. Mas eu fiz ele na intenção de 40 minutos. Depois que eu fui olhar hoje, ele tem 2 páginas dessa pequenininha, assim. Mas 40 minutos, né, que eu consegui fazer, eu tirei os 40, fiz em 5. E esqueci a história que eu ia contar, enfim. Foi uma tragédia para mim. Eu fiquei tão chateado que, eu preguei tanto para mim. Preguei no espelho, sabe? E eu pensando assim, na hora que eu for pregar, vai ser desse jeito. Lembro como se fosse hoje, cantou o hino Rei Vindo. Subi lá na quarta-feira à noite para pregar, 7 irmãos na igreja, e eu pregando, como é que eu posso ter errado tanto assim? Aí dos 8 até os 15, eu não preguei mais não. Aí com 15 anos eu fiz um sermão sobre a volta de Jesus, estava morando na Paraíba, em Queimadas. Dava estudo bíblico, disse, não, vou fazer um sermão. Eu fiz o sermão, nervoso, pregando para o povo lá, e eu disse, não, vou pregar. E aí preguei, que eu disse, um dia eu vou ser pastor, eu tenho que pregar. Eu não fazia nada na igreja, era filho de pastor. Fazia nada, nunca tive cargo nenhum na igreja. Irmãos, eu nunca fui nada na igreja, de cargo nenhum. Eu era desbravador e fui capelão. Foi o máximo de cargo que eu já tive na igreja. Capelão. Nem todo mundo que se torna pastor foi ancião, foi diácono, foi isso. Eu nunca fui nada, eu era o perturbado da igreja. Perturbava os diáconos, tudo, os anciãos, dava trabalho, irmãos, era. Vocês voltarem onde eu nasci, onde eu me criei, vocês dizem, rapaz, o filho virou pastor, foi? Que bênção, né, rapaz? Como Deus transforma. Gostei disso aqui, posso ver, pesquisar isso aqui, vou ver que o comentário aqui diz. E o comentário bíblico adventista, que eu acredito que é a melhor fonte que a gente tem. O que esse verso diz aqui no comentário bíblico adventista? Vai lá e tem tudo disponível. Não seria totalmente, ou seja, o que o João falou, o que você falou, e para um adendo no caso. Não é necessariamente só adventista, deve ter alguma coisa... Eu sempre busco de outros. Sempre busco de outros. É claro que eu tenho o comentário bíblico adventista como aquele que me norteia, mas às vezes eu pego comentários bíblicos outros que são muito bons. Eu tenho comentários bíblicos em minha casa. Se você tiver interesse, vai lá com o pendrive que eu passo para você. Tenho pelo menos uns 10 comentários bíblicos diferentes, muito bons. Muito bons, eu passo para você. Bom, de presente aí também, para aqueles que vieram aqui, eu vou dar alguns esboços de sermões, não vou dar muitos, senão você vai ficar com preguiça. A ideia é você desenvolver os seus sermões. Mas eu vou dar alguns esboços de sermões para você, pelo menos uns 200, para você começar. Agora preste atenção, que eu estou dizendo que eu vou dar 200 esboços prontos de sermão, para todo mundo, para depois um pregar e o outro vir pregar a mesma coisa que o de cá pregou. Ele disse que ele pregou aquele sermão, aquele esboço, né, pastor, entendeu? Então, eu estou dando esboço. Gente, lembra, esboço é o quê? É o esqueleto. Você tem que preencher aquele trem lá. Mas ele não pode ser o teu último recurso. Aquilo ali é só para dar um start. É que eu vou dar esses esboços para vocês incrementarem, tá? E para vocês pegarem o bonde, começar a andar e agora largar o esboço. Não vicia naquilo não, senão você nunca vai fazer sermão. Você tem que aprender. Eu nem sei se eu vou dar esse trem para vocês, que tem gente que aproveita daquilo ali e não faz um sermão mais. Só pega aquele esboçozinho, já está pronto aqui. Então, é bom você pegar o texto, ler o texto, pega o dicionário bíblico, pega uma concordância, pega um comentário, e estuda e faz o sermão. O ideal é esse daí. Eu tenho algumas ilustrações para sermões também, eu posso dar algumas ilustrações para vocês. Renata? Não, eu vi você fazendo assim. Eu estava só se esticando, eu já pensei que ela estava levantando a mão. Não, mas eu quero falar assim. Pois não. Eu gostei da aplicação da capa. Quase falei em línguas aqui, você acredita? Deus É a melhor da tarde, pastor. Pois é. A da capa, né? Vamos lá. Fala. Uma pergunta. Às vezes a gente se depara em situações, não assim, especificamente no sermão, mas quando se está em se tratando de Bíblia, algumas pessoas questionam sobre o texto original.
grego ou hebraico? Eu gostaria que o senhor apontasse uma fonte segura para que a gente pudesse pesquisar isso. O pastor. Eu não sei outros pastores, eu falo por mim. Se quiser me consultar, eu estando aqui ou já estando em outro lugar, pode consultar. E eu já recebi várias pessoas aqui do nosso distrito, das nossas 2 igrejas aqui, me consultam. Pastor, eu estou fazendo um sermão aqui, e essa palavra aqui, qual é o significado dessa palavra aqui? Essa palavra hebraica, essa palavra grega aqui, qual que é o significado dela? E às vezes eu chego para você e digo, ó, a melhor tradução para essa palavra é essa. Qual a implicação? Ela implica isso, isso e isso. Caramba, pastor! Obrigado, vou usar no meu sermão. Então você pode... Porque você não é obrigado a saber grego e hebraico, gente. Eu tenho o dicionário grego e hebraico, você não tem. E também não adianta você ter se você não sabe usar. Porque para ter o dicionário hebraico, você precisa saber o quê? No mínimo hebraico. Você tem que saber o hebraico para você ter o dicionário hebraico. Como assim, pastor? Você tem que conhecer o mínimo de hebraico para você pelo menos saber que palavra é, como ler a palavra. Porque lá no dicionário hebraico tem um caractere em hebraico, não vai ter em português. Não é igual ao inglês que A é A, B é B, não. No hebraico é outra língua, escreve de trás para frente com outras letras totalmente diferentes do que você conhece. Então você vai pegar e você pega da onde? Você pega daqui, meu filho. Ó, abre aqui, a primeira parte do livro é aqui. Aí você começa a ler. E é assim o hebraico? É. E aí, como é que eu faço? Você não sabe nem que letra é aquela. Então, é difícil. Eu estou dando aula de hebraico. Estou dando aula de hebraico toda terça-feira para uma turma no Brasil. Me pediu, o senhor pode ensinar? Posso. Toda terça-feira, meio-dia eu dou aula para eles. Meio-dia. Agora, já dei aula de hebraico em outros lugares por onde passei? Já. Pastor, o senhor pode dar aula de hebraico para nós? Posso. Só precisa ter uma turma. Se tiver a turma, eu dou aula tranquilamente, sem problema nenhum. Hã? Pois é. Mas o hebraico, gente, grego e hebraico, falar que nem meu professor falou, grego e hebraico é igual cueca. Você está usando, mas ninguém precisa saber que você está usando. É que tem gente que usa o grego e hebraico para se amostrar. Não é para isso. Você tem o conhecimento para te ajudar, não para servir como, olha aqui o hebraico que eu tenho. Olha o grego que eu tenho. Não, você está vestindo, mas ninguém precisa ver que você está vestindo, não. Tá certo? Então, o grego e o hebraico são ferramentas muito boas que você pode utilizar na preparação dos seus sermões. É excelente. Então, tá com alguma dúvida? Entre em contato que eu te ajudo. Vai lá em casa, está preparando o sermão. Pastor, eu estou preparando o sermão. O senhor fez ali o treinamento. Posso dar um pulinho aí para o senhor dar uma ajudada aqui? Eu queria ver um comentário bíblico diferente. Tem uns comentários lá. Vamos cá, chega aí. Aí eu vou te ajudar. Nessa parte você podia fazer isso. É mesmo. Olha o que o comentário bíblico diz. Que legal. Então eu posso te passar o que diz o hebraico. Eu não sei se eu tenho um livro lá. Eu acho que eu deixei no Brasil. O significado das palavras, as palavras importantes no Novo Testamento. Palavras-chave do Novo Testamento. Muito legal. Cada palavra daquela dava um sermão. É bem interessante. Eu não sei se eu trouxe esse livro do Brasil, mas se eu não trouxe, da próxima, quando eu for lá, eu trago. É isso. Então, pode me consultar que eu estou à disposição. Leandro. Pastor, às vezes a gente percebe que discute muito as ideias em um sermão, ou fala muito de ideias, volta em uma, volta em outra. Isso não é muito bom, né? Não. É bom você seguir uma linha. Seguir uma linha. Criar um nexo de uma ideia com a outra, se vai mudar. Se você tiver duas ideias, não tem até problema você ter duas ideias, mas você tem que fazer um jeito de unir as duas coisas. Porque se você vai falar de um assunto e daqui a pouco você fala de outro assunto e você não consegue nem mais voltar naquilo que você começou, às vezes tem irmão que está, que hora que ele vai voltar naquele tema lá mesmo? Ele foi, falou, aí ele disse, irmão, só abrindo um parêntese aqui, rapaz, nesse parêntese ele foi embora. Aí você está esperando ele voltar aqui para concluir o que ele começou, ele não volta mais, termina o sermão sem voltar. Aí você fica, ele começou falando de outro trem, abriu um parêntese e entrou naquele parêntese dele ali, não voltou mais, acabou o sermão. E ele não linkou as duas coisas, fez o parêntese, do parêntese ele fez o sermão. Eu vi o cara começou o sermão falando de Matusalém, não, de Moisés, Elias. Aí no final, agora eu vou falar sobre Noé. Depois a gente fala 30 minutos, agora eu vou pregar sobre Noé. Nossa, aí sim. Então, É o camarada, é aquele que vai atirando para todo lado, né?
Então, é bastante complicado isso daí. Não é dom ou qualquer um pode pregar? Não, veja bem. Existem dons que são adquiridos e existem dons que são naturais. Pregar o evangelho, ele pode estar dentro da característica do dom natural da oratória, mas toda pessoa tem condição de pregar, tá certo? Então, veja bem, o dom adquirido. Tem pessoas, por exemplo, que têm uma fluência para aprender línguas rapidamente. Tem outras que têm mais dificuldade. O David fala inglês, português e espanhol fluente, que você não diz que ele não nasceu na República Dominicana. Até o sotaque dos outros países ele pega. É uma fluência que o indivíduo tem, que é... Agora, isso significa que eu não posso aprender espanhol? Não, mas eu nunca talvez vou falar como ele, porque ele tem um dom que é natural e tem o dom adquirido. Então, quando nós estamos falando de sermão, nós estamos falando de duas coisas aqui. Nós estamos falando do dom da oratória, que tem pessoas que são falantes por natureza, se expressam bem por natureza. E essas pessoas conseguem falar publicamente de maneira mais fácil que outras, que são mais tímidas, introspectivas e não são dadas a falar em público. Isso não significa que essa pessoa não possa desenvolver o dom e pregar. Podem desenvolver e pregarem bem. Então, veja, existem vários... O fato de você aprender a pregar não significa, e você não deve ficar se comparando, e não significa dizer que você vai ser, por exemplo, o Mark Finley da Igreja Adventista. O Bulhon. Dizer, poxa, se eu não sou o Bulhon, eu sou infeliz. Nossa, 15 anos que eu sou pastor, né? Eu já fui pastor no Brasil, estou sendo pastor aqui em Denver e Waterbury, e eu não aprendi a pregar como Bulhon. Que absurdo uma coisa dessa. Como é que eu não prego como ele? Eu não prego como ele, porque eu não sou ele, ué. E eu tenho o meu estilo. E sabe de uma coisa que eu sei? Nunca vou ser como Bulhon. Mas eu também sei que Bulhon nunca vai ser como eu. Então, eu sei que o público que ele já alcançou e as bênçãos e a oratória dele talvez seja muito melhor. E sim, e Deus o usou com os propósitos que ele quis. Mas sei que na minha limitação e talvez não com o mesmo dom que ele tenha, eu também desenvolvi o dom da oratória e vou para uma outra vertente que Deus vai usando também. Olha eu falar sério, pastor aí. Nunca imaginei que ia fazer canal. De repente, falei com os colegas, rapaz, explicar a coisa, você é um bom pregador. Disse, rapaz, eu prego mesmo, agora na frente de uma câmera eu não consigo. Ó, o cara que prega que você diz assim, rapaz, se esse camarada tivesse na internet, estava alimentando tanta gente, mas não consigo. Mas é um excelente pregador. Dons são dons. Então, toda pessoa pode desenvolver o dom da oratória. Isso não significa dizer que você vai se pregar igual um outro. Eu conheço um amigo lá na cidade de Guanambi, na Bahia, que ele... Guanambi, onde eu nasci. Guanambi, na Bahia, e aí esse rapaz, ele queria pregar porque queria pregar, e ele botou na cabeça que ele queria pregar igual o Bulhon. Foi, e ele, rapaz, ele disse, pastor, eu decorei o jeito dele falar. Foi, e ele ouvia, ele disse, eu passava o dia todinho ouvindo, e eu preparei um sermão, e ele disse, quando eu fui pregar meio espanhol, igual assim, queridos, eu quero fazer uma obra em tua vida. E aí disse que os irmãos olhavam, e todo mundo começou a dar risada, e ele, eu estou falando sério, esta é uma palavra muito séria, e todo mundo se acabando de rir, ele falando igualzinho o Bulhon. Aí depois ele disse, rapaz, eu não consegui pregar, que os irmãos ficavam rindo, eu fiquei bravo, e fiz oração, acabei o sermão, depois o pessoal veio falar, não é por nada não, mas prega falando do seu jeito, que você não é espanhol não, você não é o Bulhon não, você nunca vai pregar como ele. Então veja, não adianta você querer imitar o outro, seja você. Prega do jeito que Deus te ajudou a conduzir o teu sermão, com o teu jeitinho, e faz que Deus vai te ajudar, tá bom? Tem mais alguma dúvida? Então vamos fazer uma oração? Oremos. Depois eu quero tirar uma foto com todo mundo aí. Em espanhol não. Oremos. Nosso Deus e Pai, muito obrigado, porque viemos aqui nesta tarde porque queremos aprender como melhor servir ao Senhor, fazer um sermão, pregar, usar o dom da oratória. Muitos aqui, Senhor, têm vergonha, são tímidos, mas nos ajude a explorar o desconhecido e tentar colocar para fora talvez um dom que esteja aqui dentro, escondido,
Usa-nos, portanto, Senhor, desde a preparação de bons sermões, na exposição destes sermões, e que daqui, Senhor, saiam excelentes pregadores. Que o Senhor nos abençoe e nos dê um restante de sábado na tua presença, em nome de Jesus. Amém. Senta aí todo mundo só para eu fazer uma foto.